Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos. Meus amigos do SAT, aquele abraço, um beijo para as meninas, um abraço nos meninos. Muitas saudações aí para vocês. Vamos lá, então. Gente, prazer tê-los vocês aqui essa noite. Vocês já sabem, quem chegou atrasado na sala e no SAT, eu me apresentei antes, meu nome é Nelson Rosenwald, eu sou professor de Direito Civil. Esse tema aqui eu escolhi hoje, justamente porque é um tema muito atual, tem muitas nuances, eu não vou falar sobre isso aqui no curso, então é muito bom que a gente possa refletir sobre uma matéria que é tão ampla e vocês talvez tenham a capacidade de, ao final do nosso encontro, a gente está começando aqui 8, eu vou terminar às 9 horas, e aí nós possamos então, ao final desse encontro, ter um apanhado de várias matérias novas diferentes. Então vamos nessa, função social do contrato, esse é o ponto. Sigam aqui minhas mãos, olha. Primeira coisa para saber o que é função social do contrato é diferenciar a função social do contrato da boa-fé objetiva. Porque esses são os dois grandes princípios da nova teoria contratual. A teoria contratual contemporânea tem como protagonistas a função social do contrato e a boa-fé. E a diferença é muito singela, amigos. É a seguinte, olha aqui comigo. A boa-fé objetiva é horizontal. E a função social do contrato ela é vertical. Como assim? A e B querem fazer um contrato. Entre eles, horizontalmente, o que tem que existir é a boa-fé objetiva. O que significa isso? Entre eles tem que haver boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva significa que quando um contratante olha na cara do outro, um tem que agir perante o outro com lealdade, honestidade, cooperação, de modo a que um dos contratantes não lese a legítima expectativa de confiança do outro quanto àquela relação. Isso é boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva é quando um contratante encara o outro e não vê nele um ex-adverso. Não. Ele vê nele aquilo que o Romário fala. Ele olha no outro e vê o quê? Um parceiro. Ou seja, uma pessoa reconhece na outra não um inimigo, mas um idêntico titular de direitos fundamentais. Essa que é a ideia da boa-fé objetiva. Então a boa-fé objetiva, ela é sempre interna, ela é sempre endógena, porque ela diz respeito à relação entre as partes. É isso que é a boa-fé objetiva. Agora, função social não tem nada a ver. Função social é isso aqui, olha. A função social do contrato, ela não é endógena, ela é exógena. Ela é vertical. Porque na função social do contrato, eu não estou minimamente interessado em saber como será o comportamento de um contratante em relação ao outro. O que eu estou interessado em saber é como será o comportamento dos contratantes perante a sociedade. E como será o comportamento da sociedade perante os contratantes. É tão verdade essa distinção entre boa-fé objetiva e função social do contrato, e é tão real a importância desses dois princípios, que quando vocês abrem o Código Civil na parte de contratos, qual que é o primeiro artigo? É o 421, que trata do quê? Função social do contrato. E qual que é o segundo artigo da parte de contratos? É o 422, que versa sobre a boa-fé objetiva. Então vocês olhem que o próprio Código Civil, na sua topografia, já tratou de dar a eles uma posição de protagonista no aspecto contratual. Muito bem, gente? Então sempre saibam separar os mundos interno e mundo externo, e aí vocês começam bem essa matéria.
Para ninguém pensar que eu vim aqui viajar na maionese, porque eu não vim viajar na maionese, eu vim mostrar para vocês o que o STJ acha da função social do contrato. Eu vim aqui para mostrar para vocês o que a doutrina acha. Então, eu tenho que posicionar. Olha como é que eu posiciono. A função social do contrato, ela aparece de 3 formas distintas na nossa experiência jurídica brasileira. São 3 as formas pelas quais a função social do contrato se manifesta. Vou falar das 3. Vou começar agora. Perdão. Primeira manifestação da função social do contrato. Vou fazer uma pergunta e vocês vão me ajudar, pessoal da sala e do SAT. É possível que 2 pessoas, 2 donos de empresa, o dono da empresa A e o dono da empresa B, eles sentem numa mesa e façam um contrato. Eles se dão bem, o dono da empresa A confia no dono da empresa B e vice-versa. Então eles fazem um contrato com base em lealdade, confiança, boa-fé objetiva. É possível que esse contrato seja excelente para os contratantes, mas péssimo para a sociedade? Claro que sim. Por quê? Quantas e quantas vezes essas 2 empresas se juntam, fazem um ótimo negócio para elas, só que esse contrato lesa interesses ambientais? Quantas vezes esse contrato é maravilhoso para essa empresa, mas lesa interesses de consumidores? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que essa relação contratual favorece interesses individuais, perfeito? Só que esse contrato, ele lesa interesses meta-individuais. E um contrato que lesa interesses meta-individuais, ele frustra a função social do contrato. Ele ofende o princípio da função social do contrato. Porque a coletividade está sendo lesada em razão de cláusulas contratuais que beneficiam particulares. E aí eu vou fazer uma pergunta bem provocativa para todos vocês, que é a seguinte. É possível que a sociedade possa intervir neste contrato a ponto de invalidar ou retirar a eficácia dessas cláusulas que ofendem esses interesses meta-individuais? Podem? Gente, se vocês estão me respondendo que pode, me diga uma coisa. Todos vocês na faculdade aprenderam que um dos princípios básicos da teoria contratual é o princípio da relatividade dos contratos. O que quer dizer o princípio da relatividade dos contratos? Que os contratos só interessam às partes e não atingem terceiros. Ou seja, que os contratos só interessam a quem contratou. Quem contratou? A e B. O resto da sociedade não tem nada a ver com essa relação contratual. Se vocês estão admitindo que vocês aprenderam que existe esse princípio da relatividade, como é que vocês estão falando que essa sociedade difusa, que eu nem sei quem é, somos todos nós, essa sociedade possa entrar aqui dentro e invalidar cláusulas contratuais? Mas vocês estão com a razão, sabe por quê? Porque o que a função social do contrato faz é relativizar o princípio da relatividade dos contratos. O que a função social do contrato permite é que a sociedade possa intervir nesse contrato a ponto de invalidar ou suprimir essas cláusulas. Quantas e quantas vezes o Ministério Público não ajuiza uma ação civil pública? Quantas e quantas vezes outros legitimados não ajuizam ações coletivas para quê? Para invalidar cláusulas ou contratos que ofendam interesses ambientais ou de consumidores. É isso mesmo, ou seja, essa é a primeira aplicação da função social do contrato. É impedir que o favorecimento de interesses econômicos individuais lesem interesses difusos. Olha, tanto é verdade, mas tanto é verdade que quando 2 empresas olham para a cara uma da outra e querem fazer um oligopólio, o que acontece? Esse oligopólio não é péssimo para a sociedade? Ela não sofre com a perda da concorrência e o aumento dos preços? Quem é que entra? O CAD. E o que o CAD faz? O CAD não visa exatamente nulificar essas cláusulas nessas relações entre empresas para evitar que esses contratos percam sua função social? Então é só para vocês terem uma ideia inicial da primeira aplicação da função